que para mim deve ter sido a mulher mais linda da sua época, porque ela teve 5 maridos, né? E todos lhe davam carta de divórcio, já que ela casava com outros. Todos sabiam que ela não era mais virgem, mas queriam casar com ela, porque ela era linda. Então, quando descobriam que ela não era mais virgem, que teve outro marido, eles acabavam dando carta de divórcio para ela. E agora, ela ainda estava vivendo com um homem que não era seu marido, não tinha se casado com ela, mas estava vivendo com ela. Veja só. Então, existia essa possibilidade. O homem não queria que a mulher fosse morta, então ele lhe dava uma carta de divórcio, permitindo a ela que se casasse de novo. Então é isso que Jesus ensinou lá para os judeus, dizendo que Moisés permitiu. Moisés não mandou ninguém separar. Na época da graça, o que poderia acontecer? Esse homem, como amava essa mulher, descobriu que ela não era mais virgem no dia de casar, e ele perdoa essa mulher e normalmente casa com ela e vive com ela. Imagine se as mulheres que não são mais virgens não pudessem se casar, o que aconteceria? Porque muitas vezes a pessoa viveu uma vida aí desregada, uma vida de qualquer maneira, mas aí aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeu do seu passado, do que fez para trás. Aí está na igreja, não quer dizer que ela vai ficar o resto da vida solteira, porque teve um ato sexual antes de aceitar Jesus, teve uma vida sexual antes de aceitar Jesus. Não, ela agora vai encontrar uma pessoa, eles vão se casar, vão ter uma vida normal. Talvez hoje mais de 50% dos casais que se casam, nós vamos ver que essas pessoas já tiveram uma vida sexual antes, mas se casam, vivem tranquilos, uma vida muito boa, muito tranquila, na presença de Deus. Passado, Deus perdoou, acabou. Mas veja bem que Jesus disse, olha, Moisés permitiu e vocês estão aproveitando e estão se divorciando de qualquer maneira, por qualquer coisinha. Né? Porque a pergunta foi, podemos dar carta de divórcio por qualquer motivo? E Jesus disse, não. Moisés permitiu vocês dar carta de divórcio, mas era por esse motivo. A mulher não ser mais virgem. Então se descobriram no primeiro dia e dava-se carta de divórcio. Mas Moisés não mandou ninguém dar carta de divórcio. E Moisés também não disse que podia dar carta de divórcio à torta e à direito. Então Jesus disse, no princípio não era assim, Deus não instituiu isso, Deus não inventou isso, Deus não mandou isso. O princípio de Deus é, você se unirá a uma mulher e serão os dois uma só carne. Uma mulher, um homem. É isso que Jesus estava dizendo. E ainda é dito que Deus odeia o divórcio. A palavra de Deus diz bem claro isso. Deus odeia o divórcio. Pense bem nisso. Cuidado com essa ideia. Quando a ideia de divórcio vier na sua cabeça, lembre-se que é um demônio que está aí. Deus nunca vai lhe dar essa ideia. Deus nunca vai aí orientar você para se separar do seu cônjuge. De jeito nenhum. Veja bem, cuidado com isso. Não se separe. Tem solução. Assuma que você está errado. Se os dois, cada um assumir que está errado, vai dar tudo certinho. O problema da separação é que um sempre está dizendo que está com a razão e o outro também dizendo que está com a razão. Então os dois digam, eu não estou com a razão, eu estou errado. Aí os dois vão consertar e vão viver juntos, vão ser felizes. Deus está no casamento, Deus abençoa esse casamento. Tópico 2 aí, então, o problema dos escribas e fariseus. Mais uma vez ele corrige o pensamento equivocado das autoridades religiosas de Israel. Os escribas e fariseus haviam reduzido o 7º mandamento ao próprio ato físico, pois desconheciam o espírito da lei, apegavam-se à letra dela, 2 Coríntios 3,6. Assim como é possível cometer assassinato com a cólera ou palavras insultuosas, sem o ato físico, como está em Mateus 5, 21 e 22, da mesma forma é possível também cometer adultério só no pensamento, Mateus 5, 27 e 28. Então veja só, a interpretação dos judeus era de que adultério era só o ato físico, ato sexual fora do casamento. E eles pensavam que era o homem que adulterava só. As mulheres nem admitiam pensar nisso. Então eles diziam que o homem é que
poderia ter 3, 4 esposas, mas se ele cometesse um ato sexual com uma mulher fora do casamento, fora dessas mulheres que ele tinha, aí era adultério. Ou se cometesse com uma mulher que era casada. E a maioria deles aí achavam que era só se ele arranjasse uma mulher casada. Ou se um jovem, um solteiro, um homem solteiro tivesse um ato sexual com uma mulher casada. Aí que era adultério só. Veja só. Então essa era a interpretação deles. Então Jesus veio com um entendimento espiritual do mandamento. Não era apenas o ato físico que era pecado. Mas Jesus está falando que o pecado, ele é introduzido no homem através do que? Do seu olhar, do seu pensamento, sua intenção, e vai progredindo até que o pecado seja gerado. E Jesus disse então que só o olhar com a intenção já é o pecado. Então nós vamos falar agora sobre isso, sobre como é que acontece isso, agora nesse tópico 3, que fala aí sobre a concupiscência. Então há diferença entre olhar e cobiçar. O pecado é o olhar concupiscente. O sexo é santo aos olhos de Deus, desde que dentro do casamento, nunca fora dele. O livro de Cantares de Salomão mostra que o sexo não é apenas para a procriação, mas para o prazer e a felicidade dos seres humanos. Jesus não está questionando o sexo, mas combatendo a impureza sexual e o sexo ilícito, a prostituição. O Senhor Jesus diz que os adultérios procedem do coração do homem. Veja bem, para muita gente, parece que para eles o ato sexual e o sexo é pecado. Mas não é. Foi Deus quem criou isso. E tem muita gente que pensa que sexo é só para procriação, só para fazer filhos. Mas veja bem, que se nós lermos aí, por que esse livro de Cantares de Salomão está aí na Bíblia? Porque existe um ensino sobre amor, existe um ensino sobre aí uma comunhão entre o casal, existe um ensino sobre prazer sexual. E tem muita gente que acha que o prazer sexual é só para o homem, mas não. A mulher também precisa ter o prazer sexual. Então, no ato sexual, o homem busca o prazer da sua esposa e a esposa busca o prazer do seu esposo. Existem mulheres na igreja, nós estamos falando da igreja, mas lá no mundo é pior ainda, mas dentro da igreja, que às vezes tem 30 anos de casado e nunca teve aí uma satisfação sexual. Que a palavra usada é orgasmo, não sabe o que é isso. Porque o seu esposo, apesar de dizer que ama a sua esposa, ele nunca se interessou pelo prazer sexual de sua esposa. Então, é coisa absurda. Nós damos muito palestras para casais, para famílias, falamos muito desse assunto. Imagine, que amor é esse? Que só uma parte é satisfeita. Que é o egoísmo demonstrado aí. Nunca visa o bem do outro, nunca visa o prazer sexual do outro. Então, Deus criou o sexo para a felicidade dos dois, do casal. Tanto é alegria para um como para outro, tanta felicidade para um como para outro. Deve haver sempre esse ato sexual visando o prazer, a alegria dos dois. Não é só para a procriação de filhos. Então, é preciso mudar essa consciência, é preciso mudar esse pensamento, é preciso haver ensino dentro dessa área, dentro da igreja. Então, falando sobre a concupiscência, essa palavra é muito falada errada na igreja. As pessoas falam concupiscência, não é isso concupiscência, é concupiscência. Isso quer dizer o quê? Desejo, ambição. Então, como é que Satanás tentou Eva? Primeiro ele disse, olha para o fruto. Quando ela olhou, ela parou o olhar, admirando o fruto, era bonito, era lindo o fruto. E ele disse, experimenta do fruto, come. Ela ainda tentou
corrigir, ela tentou ainda combater. E ela disse, mas Deus disse que não devia nem tocar. Ela começa até a inventar o que Deus nem tinha dito. E ele então aproveita e diz, come, é gostoso, é delicioso. Olha aí, vem a vontade de comer. Já olhou, já teve agora a vontade de experimentar. E vem o golpe final de Satanás. E ele diz que se você comer, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai saber, do jeito que Deus conhece as coisas, você vai conhecer. Você vai ser grande. Olha aí. É a maneira que Satanás tenta o homem. Vem o olhar, vem o desejo de tocar, de encostar, de experimentar. E vem, como arma final de Satanás, é ele dizer, você vai ser grande porque você fez isso. Então o homem olha para uma mulher, ele vê lá um violão, fora do seu casamento, e ele atenta para o olhar, e ele começa a pensar como seria ter aí um ato sexual com essa pessoa. Já começa a olhar a pessoa sem roupa. Então o olhar, o pensamento está parado ali. E ele vai pensar agora como ele seria melhor do que os outros. Que ele poderia até dizer depois para os amigos que fez aquilo com aquela mulher linda. E eles admirariam ele por causa disso. Então veja só, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. São as três áreas que Satanás vem tentando os homens. Vem tentando os seres humanos. Então ele tanto pode tentar a mulher como tentar o homem. Agora veja só, Tiago explica que isso aí, esse pecado que é gerado, não é só por causa de Satanás, não. Que Satanás vem tentando. Mas é aquilo que nós dissemos no início do nosso vídeo. Você não pode impedir muitas vezes o passarinho aí, o pássaro de pousar na sua cabeça. Mas você pode impedi-lo de fazer ninho na sua cabeça. Então, quando você olhar, ver, é bonito, tira o olho, pare, corte logo o pensamento, desvie o olhar para que você não peque. Não continue desse ritmo. Então, não dê asas a esse pensamento. Não pare o olhar ali. Nem pare o pensamento ali. Desvia. Pensa nas coisas de Deus. Ou então pensa no mandamento que condena isso, que diz que é pecado. E olha as consequências. Pensa nas consequências desse pecado. Então Jesus diz que esse olhar com a intenção aí, com o desejo de cometer o pecado. Então é pecado. Não é só fazer o ato. Então fuja. Fuja disso. Corte isso. Resista. Né? Quando você se aproxima de Deus, então você resiste o diabo e ele foge de você. Então vamos ver aí a conclusão que diz assim: cremos que Deus sabe o que é certo e o que é errado para a vida humana. A Bíblia é o manual divino do fabricante e é loucura querer ir contra ele. A sanção contra os que violarem o sétimo mandamento na fé cristã não vai além da disciplina da igreja, em alguns casos, do caos na família. Mas o julgamento divino é tão certo quanto a sucessão dos dias e das noites. E a única salvação é Jesus. Atos 16, 31, 17 a 31. Então veja só, foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem instituiu a família. Então ele é fabricante, né? Ele que é o autor da vida, ele é o autor dessas coisas. Então ele sabe o que é certo e o que é errado. Se ele criou essas leis, condenando esse tipo de coisa como o adultério, então ele sabe o que ele está fazendo. Então hoje, muitas vezes a pessoa da igreja, na época da graça agora, ninguém vai morrer por causa disso. Às vezes até vai, porque o marido pode descobrir e matar você. Né? Ou a esposa pode descobrir e matar você. Então, veja só. Às vezes na igreja a pessoa só recebe uma disciplina. Quanto é descoberto. Muitas vezes nem descoberto é. Às vezes tem casos de anos e anos e anos e anos que a pessoa vive em adultério. Ninguém sabe. Então, quando é descoberto, existe uma disciplina. E a pessoa, muitas vezes, até nem se arrependeu, mas porque foi descoberto, pede perdão diante de todos e tal, e continua na igreja. Mas eu quero lhe dizer que Deus está vendo. Existe um juízo para esse ato. Então, tome cuidado.